Olá, queridos, tudo bem com vocês? Olha, vim aqui dizer para vocês que eu estou morrendo de saudade e que, para encurtar essa distância e essa saudade que está entre nós preparamos aulas remotas para vocês, para que vocês possam acompanhar e continuarem fazendo os exercícios e se preparando para os vestibulares aí que estão perto de vir. Hoje a nossa aula será sobre língua e linguagem, que é um conteúdo que parece fácil, mas não é. Então nós vamos ver o conceito, como é que se aplica, o que é uma língua oficial de um país, como é que se determina, se tem países que têm mais de uma língua oficial ou não. E, claro, vamos falar também do Brasil, os preconceitos linguísticos, as variedades que são gigantescas dentro desse Brasil. E aí, primeiramente, nós vamos falar sobre língua. Será que língua é a mesma coisa que linguagem? Ou não? Uma está dentro da outra? Nós vamos saber tudo hoje. Primeira coisa, o conceito de língua. O que é uma língua? O que se determina? A língua, para a gramática, é um conjunto de palavras organizadas por regras gramaticais específicas. Por que se tem esse conceito a respeito de língua? Cada país vai ter sua língua oficial e com isso vai ter suas particularidades. Com o Brasil não é diferente. Nós vimos nas aulas anteriores como foi que se deu toda essa construção da língua portuguesa que nós temos, que muitos alunos acham complexa e outros gostam bastante. Então, nossa língua é cheia de regras, o nosso léxico é muito grande, nós temos muitas palavras, muitos sinônimos, antônimos e tem-se aí essa diferença entre a língua escrita, a língua falada, a linguagem. E aqui no Brasil, vocês já sabem disso, a nossa língua oficial é a língua portuguesa. E como foi que se determinou que seja a língua portuguesa? Nós determinamos a língua oficial de um país pelas leis, pelos decretos, pelas normas que se tem. Então, cada lei, cada decreto, cada norma é redigida em língua portuguesa. As normas que vocês têm na escola, redigidas em língua portuguesa. As leis que vocês têm, federais, municipais, estaduais, são redigidas em língua portuguesa. Portanto, nossa língua oficial é a língua portuguesa. Isso não quer dizer que aqui no Brasil não tenha outras pessoas ou até mesmo brasileiros que falam outras línguas. Tem. Só que essas línguas não são consideradas oficiais, tá? Então, toda vez que você for fazer o uso, fazer a leitura, a interpretação, você vai encontrar estes documentos redigidos em língua portuguesa. Então, a língua nós já falamos, existem várias línguas, a língua portuguesa, a língua espanhola, a língua inglesa. E partindo disso, nós temos a linguagem. Cada país também vai estruturar a sua linguagem a partir daquilo que ele encontra, de situações particulares, de situações que podem partir de apenas um grupo. Então, a linguagem é a capacidade de comunicação de ideias, pensamentos, opiniões, sentimentos. Sempre vocês encontrarão pessoas que têm ideias, muitas ideias, ou não. Vocês vão encontrar pessoas que têm bastantes pensamentos, opiniões contrárias ou parecidas ou até mesmo iguais. E sentimentos também. Então, cada pessoa vai utilizar-se de uma maneira para expressar o que ela tem a respeito de linguagem. A linguagem, ela se divide em 3 campos. Nós temos a linguagem verbal, nós temos a linguagem não verbal e nós temos a linguagem mista, que é conhecida também como linguagem verbal e não verbal. Na linguagem verbal, você tem 2 situações. Ou você vai se comunicar por meio de palavras escritas, que pode ser um bilhete, pode ser uma carta, pode ser uma frase. E você também pode se comunicar por palavras faladas, o ato da fala.
uma mensagem, uma ideia, um pensamento, tudo isso se caracteriza por meio da linguagem verbal. Você irá verbalizar aquilo que você tem vontade ou não, tá? Então aqui nós temos o primeiro critério de linguagem, que é a linguagem verbal. Então quando vocês aí fazem a anotação no caderno de vocês, das informações que estão no quadro, vocês estão fazendo uma linguagem verbal. Quando vocês fazem uma pergunta, quando vocês tiram uma dúvida, quando vocês exploram um determinado conhecimento, que você fala ou escreve, linguagem verbal. Assim como nós temos a linguagem verbal, nós também temos a linguagem não verbal. Onde é que nós podemos encontrar a linguagem não verbal? Muito simples e muito fácil. Vamos ver se vocês aí de casa identificam alguma coisa que vocês façam que vá se encaixar dentro da linguagem não verbal. Prestem atenção. Nós temos gestos, às vezes gestos que podem ser positivos ou negativos. Nós temos sinais, se você está gostando de alguma coisa ou não, você às vezes faz aquela sinalização aí para o seu amigo. Sons, cores, você está no trânsito e aí você se depara com um semáforo vermelho, ali tem uma simbologia, verde tem uma simbologia, o amarelo também tem uma simbologia, não tem nada escrito, mas você entende que ali é uma mensagem, que ali tem uma linguagem muito expressa. Nós temos imagens, quadros, pinturas, esculturas, tudo isso faz parte da linguagem não verbal. Nossa, as pinturas fazem parte? A resposta é sim. As pinturas são meio de linguagem, tá? As expressões faciais, olha, às vezes você faz aí uma expressão de que você não gostou, ou de que você está desapontado, de que você está angustiado. Tudo isso você sinaliza por meio da linguagem não verbal, tá? Aqui eu coloquei algumas plaquinhas, alguns desenhos, ó. Desenho, não fume, não tem nada escrito, mas eu entendi por causa do desenho. Ele me transmitiu uma mensagem, uma carinha feliz, uma carinha triste, proibido estacionar. Então, a partir daí, você vê nas placas que ali tem uma mensagem expressa. Nós temos também a linguagem mista, tá, galera? A linguagem mista nada mais é que a junção, que eu já expliquei, da linguagem verbal, que é aquela onde você só pode escrever ou falar, e nós temos também, contida dentro da linguagem mista, a linguagem não verbal, que é aquela que você vai utilizar gestos, sinais, sons, cores, pintura, escultura. Você não escreveu nada, você apenas tem uma simbologia que vai partir de um desses critérios aqui. A linguagem mista, coloquei aqui alguns exemplos. Coloquei uma fotografia da bandeira, né, do nosso Brasil aí. Ordem e progresso. Nós temos aqui o desenho, mas além do desenho, nós temos também uma mensagem escrita, partindo aqui da linguagem mista, tá? Onde é que nós podemos encontrar mais essa linguagem mista? Vocês aí que gostam muito, ó, de quadrinhos, que tem lá aqueles balões que indicam a fala, as charges que vocês adoram, as tirinhas também, principalmente quando se tem aquela tirinha com aquele humor que vocês gostam bastante, ou com aquela crítica social que nós já trabalhamos em sala. Não preciso dizer nada, por meio de um desenho você pode fazer uma crítica social. Atentem-se a um detalhe. Preconceito linguístico jamais, nenhum tipo de preconceito é aceito, e o linguístico também, vamos partir desse pressuposto de que não é aceito. Cada pessoa tem a particularidade da sua fala, as regiões brasileiras têm também as suas particularidades, as profissões, que são os famosos jargões, nós temos as gírias, só que tem que ter cuidado aí com o tom, com o termo que você vai utilizar, porque tem alguns termos que são depreciativos, então evitem utilizar, principalmente quando vocês se depararem com as redações, tá, galera?
Então, preconceito linguístico não. Nada de falar da maneira do outro porque ele puxa um R, ou porque ele puxa um S, ou porque ele tem um som mais forte ou mais fraco, no sentido de pronunciar aquela palavra. Então, preconceito jamais. E nós temos a variação linguística, que é justamente vai trabalhar isso. As 5 regiões brasileiras, nenhuma é igual à outra. Nós não podemos falar em unificação linguística, porque no Brasil nós não temos isso. No Brasil, cada região tem a sua particularidade. Cada região tem o seu jeito. Algumas pessoas chamam de tangerina, outras regiões chamam de mexerica, outras regiões chamam de pocão. Olha que diferente. Parapeteca, alguns locais chamam biloca, papagaio, pipa, moça, rapaz, menina, totalmente diferente. Então, o respeito acima de tudo, e claro que quando se tratar de língua, de linguagem, de padrão, também nós vamos levar esse respeito que já foi trabalhado dentro das salas de aula, já foi mencionado, e que cada região tem as suas riquezas no quesito do vocabulário, cada pessoa tem o seu jeitinho. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acompanhe as redes sociais, a Agenda Edu, que lá terá mais informações. Até a nossa próxima aula, que nós vamos trabalhar sobre modalização do discurso, e que isso aqui será importantíssimo para que você aí de casa compreenda o que são esses modos, porque cada pessoa utiliza um estilo, uma maneira de escrever, de falar. Lembrem-se, gente, tem pessoas que são muito boas no ato da fala, mas na hora da escrita não conseguem fazer esse acompanhamento. E existem pessoas que são boas na escrita, mas elas não são tão boas assim na oralidade. Existem pessoas que conseguem equilibrar e existem pessoas que infelizmente não conseguem. E nós estamos aqui para isso. Quaisquer dúvidas, procurem a escola, acessem as redes sociais, façam perguntas, e até a próxima aula. Fiquem com Deus.